magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre como uma promessa e um segredo que o Asta aparentemente guardou da gente, já que não foi falado no mangá diretamente, mudou completamente o rumo das magias em Black Clover. Todo mundo mágico mudou completamente em apenas um instante com uma nova tecnologia que veio a partir dos poderes do Asta e também desse segredo, dessa promessa que ele cumpriu. Vamos falar hoje da nova ferramenta mágica criada graças aos poderes da anti-magia e que tem uma função bem parecida com os poderes que o Asta guarda dentro de si. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo de hoje, eu já conto muito com você. Eu também espero que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, em Black Clover existem as ferramentas mágicas que são necessárias, que na verdade são utilizadas pra melhorar a vida dos magos e facilitar o uso das suas próprias magias muitas das vezes. As ferramentas mágicas, elas existem em uma variedade de formas e servem pra diferentes funções. E a maioria acaba sendo extremamente útil porque ela exige muito pouco de magia do usuário. O usuário não precisa esforçar muito ou gastar muita mana pra conseguir utilizar os seus poderes. Inclusive o primeiro rei mago Lumiere, trabalhando ao lado do List, eles estavam tentando criar uma ferramenta mágica para que as pessoas que tivessem pouca mana conseguissem se equiparar em poder com aqueles que tivessem mais mana. E assim o reino de Clover e todos os outros reinos poderiam viver em paz. Eram esses seus objetivos no passado. Mas existem diversas ferramentas mágicas no mundo de Black Clover, como por exemplo as Vassouras, onde é possível aplicar magia e assim os magos se tornam capazes de voar sem precisar utilizar muita mana. E até mesmo varinhas mágicas que servem para os magos concentrarem os seus próprios poderes ali. Assim os seus feitiços acabam saindo com mais intensidade, até mesmo mais força. E também existem outros diferentes tipos de ferramentas mágicas que inclusive guardam sua própria magia, como por exemplo a faca paralisadora, que tem a sua própria magia dentro de si, que basicamente ao atingir alguém diretamente ela possui dentro de si uma magia de veneno que faz a pessoa ficar completamente parada. Também temos a ferramenta mágica de comunicação, onde um mago pode se comunicar com outro. A gente vê muito Marx usando isso para falar com Julius Novachronos, e nesse último arco do mangá a gente tá vendo bastante essa ferramenta mágica em uma comunicação entre o reino de Hurt e o reino de Clover. Sempre eles estão utilizando essa ferramenta. Também existem ferramentas mágicas que são utilizadas para amplificar poderes dos magos, e essa é importante dizer também, porque basicamente tem uma certa ligação com o que tá acontecendo atualmente no mangá. O reino de Diamond criou a Pedra de Mago, por exemplo, que fazia com que o mago fosse capaz de melhorar o poder da sua própria magia ou utilizar mais de um elemento mágico. E essa ferramenta ainda era capaz de fazer com que o mago acabasse sendo controlado ou mudasse completamente a sua personalidade. E a gente vê sempre no mundo de Black Clover diversas ferramentas mágicas, como por exemplo o próprio olho mágico do Gauch. Na verdade, aquele olho não vem da sua magia, mas sim uma ferramenta mágica de espelho, que obviamente deu muito certo com a magia dele e amplificou muito seus poderes. E no fim também existem ferramentas mágicas que acabam fazendo mal para o usuário, como por exemplo a ferramenta mágica de propriedades especiais A, que foi criada pela Sally. A Sally, ela criou essa seringa gigantesca que quando aplicada em alguém, ela aumentava muito seu poder ou o poder de uma magia. E ela também criou o escorpião mágico ou o colar de escorpião mágico, onde basicamente aquela pessoa aplica aquelas joias sobre ela, se corta com um ferrão e depois disso tem 10 vezes a sua magia, a potência mágica aumentada por 10 minutos e depois fica muito mal por isso. Ambas são duas criações da Sally e basicamente faz mal para o usuário. E por que eu tô falando tanto sobre isso? Porque a Sally, que adora criar ferramentas mágicas, pediu pro Asta deixar que ela investigasse o seu corpo. E ele então prometeu que em um certo momento, quando toda aquela batalha contra os elfos acabassem, ele deixaria isso acontecer. Ele deixaria que ela fizesse as pesquisas que quisesse. E a Sally ficou extremamente empolgada com tudo isso, e o que a gente só não sabia é que ela realmente pôde fazer. O Asta cumpriu essa promessa. E o anime ser interessante esconder isso da gente, porque basicamente a Sally queria não só estudar o corpo do Asta, mas também porque o corpo do Asta não absorvia mana e também fazia com que ele conseguisse cortar a mana dos aliados usando a anti-magia. Ela queria saber tudo sobre o poder daquele garoto e foi a única pessoa que realmente conseguiu estudar a anti-magia. E esse estudo deu grandes frutos, que criou uma ferramenta mágica. Por isso todas essas explicações sobre essas ferramentas. Uma ferramenta única e exclusiva, pelo menos deveria ser, e daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, porque o anime acabou mudando um pouquinho o rumo dessa história, mas seguindo. A Sally foi capaz de emular uma das funções de anti-magia. Ao estudar o corpo do Asta e o poder do Asta, que era capaz de cortar completamente uma mana, e a ligação de um mago com a sua própria magia, ela começou a aprender um pouco sobre as propriedades da anti-magia a ponto de conseguir replicar. A Sally aparentemente ainda não foi capaz de criar algo que era capaz de cortar a magia, cortar mana ou apagar completamente uma magia como faz a anti-magia, mas ela foi capaz de criar uma nova ferramenta mágica científica que, graças ao seu segredo com Asta e toda a pesquisa que ela fez, era capaz de apagar completamente a presença de mana. Sim, ela criou uma capa que quando um mago usa, a sua mana fica completamente imperceptível. E como a gente sabe, tirando o Yami e também o Asta no mundo de Black Clover, pelo menos no continente onde fica o reino de Clover, ninguém consegue ler um mago, encontrar um mago, a não ser pela mana. Assim, todos os magos que estivessem utilizando essa capa ficam completamente imperceptíveis, e só quem consegue ler aqui saberiam que eles estavam por perto. Inclusive a gente viu que os magos de Clover se infiltraram no reino de Spade, se infiltraram diretamente no castelo, e eles ficaram frente a frente com
os líderes da tríade porque ninguém conseguiu perceber que eles estavam por ali. Tudo isso graças a essa capa. Inclusive a gente viu que Mereoleona foi diretamente ao Lorde Demônio transformado e o atacou diretamente, porque ninguém também conseguiu pressentir todo o seu poder se aproximando. Tudo isso porque a mana fica completamente oculta como se não existisse. Afinal foi feita com base na anti-magia. E antes da gente falar um pouco mais sobre essa ferramenta mágica que vai mudar todo mundo de Black Clover, por que eu disse que essa ferramenta deveria ser única, mas não é única? Porque o anime fez algo que eu não sei se deveria fazer. Essa ferramenta mágica deveria ter um peso gigantesco na história, na verdade tem um peso gigantesco na história, e é incrível porque foi feita através da anti-magia, através do poder do Asta e da promessa que ele fez com Sally. Acontece que durante um dos fillers dessa saga de treinamento, a gente descobriu um item mágico chamado Pulseira Escondedora de Mana, que basicamente, quando um mago utiliza, ele fica com sua mana imperceptível. Assim fica completamente possível saber onde eles estão, porque eles usam essas pulseiras de prata na forma de cobras enroladas no seu pulso. E as ferramentas mágicas escondem a sua mana de serem detectadas, e assim eles se aproximam diretamente dos seus inimigos sem serem percebidos. Acontece que isso não deveria existir, pois o único item capaz de fazer isso deveria ser essa capa criada pela Sally. O que aconteceu no mangá, mas não aconteceu no anime, que agora tem duas ferramentas mágicas que são capazes de fazer isso. Mas voltando, pra gente conseguir ver a intensidade e também os pontos que podem ser utilizados nessa nova ferramenta mágica, a gente agora sabe que será muito mais fácil pra um mago conseguir entrar nas dungeons, por exemplo, que são uma das missões mais importantes que a gente vê sempre sendo realizada pelo Reino de Clover. A maioria das dungeons em Black Clover tem as suas armadilhas sendo ativadas por causa da mana. Ao detectar a mana de um adversário, de alguém que tá entrando ali dentro, automaticamente as armadilhas são ativadas. Não só isso também, como em vários momentos a gente viu que o Reino de Clover tentou adentrar no Reino de Spades, que era um reino adversário e que eles sabiam que estavam fazendo mal ao povo, mas eles não conseguiam se aproximar, sempre eram detectados, e com essa nova ferramenta seria muito mais fácil ainda. Mas é muito além, porque obviamente a Sally estudou muito a anti-magia e ela disse que estava muito interessada nos poderes do Asta, e isso pode significar também que no futuro ela pode tentar replicar a anti-magia, fazer uma ferramenta mágica que se assemelhe muito com os poderes que o Asta possui atualmente, que consiga replicar aqueles poderes, porque como a gente viu, já existem ferramentas mágicas que simulam a magia de espelho, já existem ferramentas mágicas que simulam a magia de veneno, então obviamente pode ser que no mundo de Black Clover também possa vir a existir ferramentas mágicas que simulam a anti-magia. Não só isso também, como a Sally, que já criou dois itens capazes de amplificar a magia de um mago, possa criar algum item que seja capaz de passar por cima da anti-magia. Com os conhecimentos das condições da magia do Asta, ela pode criar alguma forma para que a anti-magia não seja completamente impossível de ser vencida e basicamente fazer com que as magias possam perder intensidade ao se deparar com a anti-magia, mas não simplesmente desaparecer. E pessoal, por fim, como eu disse, Sally pode também tentar replicar a anti-magia, mas isso seria algo pro benefício do Reino de Clover. Como a gente sabe, naquele mundo existem maldições, existem doenças que são causadas pela mana, e então ela pode salvar várias e várias vidas, utilizando os poderes do Asta, utilizando o poder da anti-magia. Então magias de veneno e outras magias que possam fazer mal, inclusive algo parecido com a maldição da mãe do Asta, talvez possa ser curada com a anti-magia sendo amplificada e transformada em um remédio mágico. E sim, a Sally tem conhecimento e tem habilidades suficientes para fazer algo assim, então isso é o mais provável de acontecer, mas eu quero saber a opinião de vocês, comentem embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!